Em nosso encontro de hoje, nós vamos começar a falar sobre a força, né? Que é mais um dos conceitos que a gente utiliza na nossa oração da serenidade, né? Ela termina com três palavrinhas, né, que a gente pede, e a primeira coisa que a gente pede é força. A figura ilustra o que muitas pessoas imaginam que seja força, né? Mas a gente precisa conceituar direito de que força nós estamos falando, né? Algumas pessoas imaginam pedir por força aí para conseguir arrastar suas dificuldades, né? A imagem aí ilustra as dificuldades com uma pedra, e se a gente for tentar arrastar desse jeito, realmente vai ser difícil, né, que a gente consiga ter força muscular, ou mesmo que a gente instale aí um motorzinho, né, para fazer uso aí do conceito de força da física, né, seja usando o nosso corpo, seja usando outros aparelhos. Da mesma forma também, nós não estamos pedindo por força do tipo militar, né, que é para destruir os outros, né, destruir os nossos inimigos, né? E também não queremos força para impor nada aos outros, né? O nosso pedido de força vai numa direção que de fato já foi tratada por pensadores desde a antiguidade, né? Platão, filósofo grego aí que já citamos várias vezes, nos deixou essa frase dizendo que vencer a si próprio é a maior das vitórias. E Platão não é o único, né? O Sêneca, outro que já citamos, os 400 anos mais jovem, diz que o homem poderoso é aquele que tem poder sobre si mesmo. Mais recentemente, mas também já há um bom tempo, temos aqui a frase do Santo Inácio de Loyola, padre espanhol, fundador da Ordem dos Jesuítas, né, a qual pertence o Papa Francisco, e que escreveu que a vitória mais bela que se pode alcançar é vencer a si mesmo. Muitas vezes a gente se engana com esse conceito, né? O Carl Niebuhr, um teólogo americano aí bem conhecido, escreveu que muitas vezes a gente acaba substituindo, né, essa questão da força aplicada na gente mesmo por uma tentativa de controle da natureza ou de elementos externos, né? Ele diz que o controle da natureza é totalmente tomado como um substituto adequado ao autocontrole. Isto é, em vez de usar a nossa força para nos controlar a nós mesmos, nós seres humanos temos uma tendência de achar que podemos controlar a natureza e nos dedicamos a essa tarefa com tanto afinco que acabamos esquecendo do autocontrole. Essa questão externa também foi citada pelo Martin Luther King. Diz ele que o teu destino é traçado pelos teus próprios pensamentos e não por alguma força externa. Muitas vezes a gente acaba argumentando sobre o impacto, a influência de questões que vêm de fora, mas ele nos alerta que isso é falso. São os nossos pensamentos que determinam a nossa vida. E se vocês quiserem o mesmo conceito em palavras mais
contemporâneas, né? A Ivete Sangalo, cantora, todo mundo deve conhecer, né? Resumiu esse conceito nessas poucas palavras, né? Dizendo que quem derruba a gente é a gente mesmo, né? Não são os outros. Então precisamos tomar cuidado, né? Para a gente não nos derrubarmos a nós mesmos, né? Usar a nossa força para isso. Esse mesmo conceito foi enunciado também por outros pensadores que já citamos. O Schopenhauer, né, no século XIX, diz que a melhor de todas as maravilhas não é o conquistador do mundo, né, aquele gênio militar que subjuga muitos outros países ou povos, mas, diz ele, o dominador de si próprio, né, ser capaz de se autodominar. Esse é um conceito que permeia a literatura em diversos ângulos. Temos aqui outro grego que já citamos algumas vezes. O Aristóteles diz que é mais valente aquele que vence seus desejos do que aquele que vence seus inimigos. Então temos aí uma dica, né, de onde usar esta força, né? Esse autocontrole, né, que é sugerido, tem que servir para a gente vencer aqueles desejos que a gente julgar que não nos levam para aquela direção que a gente de fato almeja. E ele complementa dizendo que a vitória mais difícil é a vitória sobre nós mesmos. Esse processo é de fato difícil, né? E justamente por isso é que é tão importante. Entretanto, essa capacidade que nós temos, nos lembra a Madre Teresa de Calcutá, é uma das coisas que, se a gente desenvolve, a gente nunca perde. Diz ela: tenha sempre presente que a pele se enruga, que o cabelo se torna branco, que os dias se convertem em anos, mas o mais importante não muda: a tua força interior. Se você tiver ela desenvolvida, ao longo do tempo, ela só cresce, se exercitar adequadamente. O Nietzsche também tratou desse tema e nos alerta, né, dizendo que o inimigo mais perigoso que você pode encontrar será sempre você mesmo. Isto é, ninguém pode prejudicar a gente mais do que a gente mesmo. E vamos fechar com outra frase do Lao Tzu, que nós citamos no começo, mostrando a importância então desse conceito. Ele resume nesse jogo de palavras, né, que diz assim: quem conhece os outros é inteligente. Quem conhece a si mesmo é iluminado. Quem vence os outros é forte, no sentido muscular ou militar. Mas quem vence a si mesmo é invencível. Quando a gente desenvolve essa força interior, é que, como alguns coaches dizem, nós nos tornamos imparáveis.